Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos com mais uma palestra intitulada A Tentação. Por que nós escolhemos essa palestra? Porque na aula passada, Pensamento em Sintonia, nós falamos muito dos problemas que surgem na nossa vida, como as tentações, como os impulsos que carregamos do nosso passado. Quem não assistiu ou quem quiser rever, assista lá na aula 5 de quarta-feira passada. Então hoje nós vamos dar sequência a esse conteúdo, enfatizando a importância das tentações na nossa vida. Antes de fazermos a nossa prece inicial, nós vamos explicar a vocês que, excepcionalmente hoje, nós não vamos responder pelo chat. Então, quando acabar a palestra, vocês, se tiver alguma pergunta, escrevam no comentário, porque assim que possível, nós vamos estar respondendo vocês pelo comentário, ok? Então, explicado isso, sempre aquele aviso de divulgarmos o máximo possível o nosso canal, fazermos a nossa inscrição, importantíssimo isso, e dar o joinha lá, que é uma maneira de expandirmos o nosso canal, ajudar a nossa instituição. Por isso que o nosso canal chama GER Palestras ou GER Sobradinho. GER quer dizer Grupo Espírita Regeneração. E a nossa casa, então, se completa com o Lar da Infância. Então, Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância. Por isso é GER Sobradinho. Então, dado essas explicações, nós convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento até o plano maior da vida, lembrando de Jesus, nosso amado Mestre, e te rogando, Senhor, tua proteção, teu amparo, o amparo dos mensageiros de luz para o nosso estudo de hoje, abençoando a todos os companheiros que nos acompanham. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, companheiros, vamos dar início então à primeira imagem nossa, intitulada A Tentação, que é um texto lá que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha que interessante. Carta de Paulo a Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa expressão aos que o amam, lembra? Deus, Jesus, nosso amado Mestre, ama a todos infinitamente, indistintamente, mas ele quer dizer que aqueles que seguem os seus ensinamentos, aqueles que praticam os seus ensinamentos, aqueles que se esforçam para colocar em prática os ensinamentos divinos, ele especifica então aos que o amam. E ele mostra a importância da tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. O que nós vamos entender no nosso estudo de hoje, na nossa palestra, que a tentação é importantíssimo na nossa vida, para que venha nos provar a nossa mudança, como falamos semana passada, em relação ao nosso passado reencarnatório, que volta às mesmas questões que não resolvemos. E ela surge então, os espíritos chamam de tentação, que na realidade são as expiações, as provações, e todas elas oriundas do nosso passado reencarnatório. Nós já explicamos que a nossa encarnação, a programação estabelecida para a nossa existência, ela é baseada no nosso passado, nos erros que nós cometemos na vida passada. E parte desses erros, dentro da programação da espiritualidade, ela é trazida na presente existência, na qual a espiritualidade chama de tentação, que tem uma importância fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, Emmanuel traz essa lição chamada Tentação é Passado, que é uma lição que está no livro chamado Mediunidade e Sintonia. Olha que interessante o trecho que nós reservamos. Se caímos pelo fascínios da ilusão,
é imperioso reerguer-nos voluntariamente, tão depressa quanto se nos faça possível com os valores da experiência. Saber que a tentação é sinônimo de passado. Está lá no livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 8. Ou seja, tentação é passado. Ou seja, tudo que nos ocorre no campo provacional, no campo das tentações, no campo das provocações, por isso que é chamado tentação, porque é uma provocação a fim de que as nossas forças inferiores repitam de novo o erro. Por isso que nós temos que vencer e lutar. Por isso que é bem-aventurado que sofre a tentação. Porque aquele que ama o Senhor, ou aquele que resiste e coloca em prática os ensinamentos divinos, ele está vencendo essa tentação, vencendo o mesmo ato cometido na vida passada, mas só que com escolha superior. Porque escolhemos acertar, não repetir os mesmos erros do passado que nós cometemos. Então é muito interessante a colocação da espiritualidade para a gente poder entender, porque essas tentações não vão sumir na nossa existência, independente do nosso preparo, das nossas orações, da nossa busca ao plano superior para nos auxiliar. Porque é importante acontecer os fenômenos, os processos que nos provoquem, a fim de que possamos realizar com êxito as nossas escolhas no campo do acerto, porque é a única maneira que nós vamos eliminar, vencer essas etapas que não vencemos em vidas anteriores. Dando sequência ao nosso slide, ao nosso estudo, Emmanuel novamente vem no livro Caminho, Verdade e Vida, todas de psicografia de Chico Xavier. E ele inicia o nosso texto para nos explicar a origem das tentações. Como é que surgem? De onde é que surgem essas chamadas tentações? Então ele começa lá de novo com Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, quando a tentação, nós somos enganados pelos nossos desejos materiais. Ou seja, como esse conteúdo está dentro de nós e nós carregamos em relação do nosso passado e exteriorizamos na vida atual, então nós somos atraídos a repetir as mesmas ações, os mesmos erros que cometemos na vida passada. Então, a origem está em nós mesmos, porque elas são repetições de atos que cometemos em vidas passadas e não resolvemos. Deixamos pendentes. E na nossa programação atual, na nossa programação reencarnatória, elas surgem para que nós possamos resolvê-la. Na sequência ele fala: ser tentado é ouvir a malícia própria, porque é conteúdo negativo de erros que nós repetimos, cometemos várias vezes em vidas anteriores. Então, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores ao vítrem de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, seja vindo de nós, ou seja vindo do exterior, essas provocações, essas tentações, elas só vão ser concretizadas, elas só vão ser realizadas
se nós sintonizarmos no campo íntimo do nosso coração. Ou seja, se nós mesmos desejarmos, se nós quisermos, porque se assim o fizermos, nós estaremos mais uma vez repetindo o erro, repetindo as mesmas ações que nos colocaram na atual situação reencarnatória. Por isso que a gente precisa avaliar a nossa condição, avaliar o nosso próprio estado atual, a nossa própria condição, porque à medida que nós vamos lutando para resistir a essas tentações, nós vamos melhorando. Mas se nós nos afinizarmos no campo íntimo do coração com essas ações, nós vamos estar repetindo e repetindo, igual a tantas encarnações anteriores que. E Emmanuel segue nesse texto destacando o verbo atrair, porque há um campo de afinidade. Então essa atração, ela é oriunda de nós mesmos ou do exterior, pelo campo da afinidade. Por isso que ele fala atrair. E ele confirma: verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Ou seja, quando isso ocorre, somos atraídos e deixamos ser atraídos, nós vamos mostrar o nível de nossa inferioridade, ou seja, quem realmente somos sem a mudança superior, quem nós somos em relação ao estado espiritual de vidas anteriores, porque nós estamos repetindo o erro na vida atual. Então nós estamos no mesmo nível da vida anterior quando nós erramos. Então, Emmanuel nos afirma que à medida que vamos repetindo esses erros, nós estamos demonstrando a nossa inferioridade espiritual. E ele segue ainda: a observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Interessante essa frase de Emmanuel, porque muitos de nós ainda insistimos, muitas das vezes, em querer saber quem nós somos em relação ao nosso passado. Ou a origem desses problemas, como que só que a gente quer essas orientações com clareza. Por isso que nós trouxemos no estudo passado também o tema esquecimento do passado, para que a gente possa entender a importância de reconhecermos por essas tentações, de reconhecermos por esses impulsos que trazemos dentro de nós, para que a gente entenda e estude quem nós somos. Porque Emmanuel afirma que podemos reconhecer qual é o nível evolutivo, qual é o nível de inferioridade que ainda nos encontramos. Então, quando ele fala da passagem de Tiago, ele quer mostrar que à medida que a gente vai aceitando, repetindo essas tentações, a gente conhece a sua origem. Porque nós vamos reconhecer que é fruto nosso, que é conteúdo que está dentro de nós. E se nós estamos repetindo essas situações, nós sabemos então quem fomos no passado. E com essa clareza de entendimento, é possível então nos esforçarmos para buscar melhorar. De que maneira? Fazendo escolhas diferentes. Escolhas no campo superior. Por isso ele vem e reafirma: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque essa atração, esse desejo pelo campo da sensualidade,
pelo campo do mal, da materialidade, é conteúdo que está dentro de nós. Essa é a força que nós trazemos do passado e que precisa ser trabalhada e melhorada pelas boas escolhas, pela escolha superior, pela escolha do bem fazer, pela escolha de colocar em prática os esforços do conhecimento superior, dos conhecimentos de vida. E ele vai finalizando e afirma: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas, porque tanto conteúdo nosso como do exterior, nós somos atraídos pelo campo magnético, porque como é conteúdo nosso, e se a nossa mente estar nesse nível de aceitação, nós atraímos aquele conteúdo, aquelas pessoas ou espíritos que estão naquele mesmo nível de conduta, de ações. Por isso que na hora da tentação é importante acontecer para que a gente possa fazer a escolha e mudar o nosso patamar mental buscando a sintonia superior. Por isso o estudo da aula 5 da semana passada, intitulada Pensamento e Sintonia. Vamos rever para que a gente possa entender a ligação desse conteúdo, da importância de nós entendermos essa inferioridade que nós temos e que tem que exteriorizar, mas ela não tem que ser vivida, repetida, como fizemos já em tempos reencarnatórios passados. E ele finaliza essa mensagem lá da lição 129 da seguinte maneira: considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Deus deseja. Então, Emmanuel coloca que é interessante nós nos conscientizarmos desse conteúdo e entender que ele é importante que surja, ele brote, ele nos provoque, para que através do campo do bem, aos desejos de Jesus, ou seja, colocar em prática os ensinamentos superiores, aí sim nós vamos estar eliminando esse conteúdo da nossa existência e passaremos a ter então vidas melhores programadas para o nosso futuro reencarnatório. Então, na sequência desse conteúdo, no livro intitulado Religião dos Espíritos, na lição Tentação e Remédio, Emmanuel clareia mais ainda esse conteúdo. E ele fala: o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós. Olha como ele é claro. Antes que venha do exterior, antes que venha de paisagens, objetos exteriores, ele parte, surge de nós. E mesmo que ele aconteça exteriormente, precisa da sintonia. Se tem sintonia, é porque esse conteúdo pertence a nós. Então nós vamos conectar. Então Emmanuel ele vai clareando mais ainda essa palavra tentação, esse conteúdo. E ele continua na trama de sombra em que nos enovelam os pensamentos, a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então, a vida, permanente renovação, ou seja, esse é o conteúdo superior do nosso programa reencarnatório. Ao longo da nossa vida, as tentações vão nos perseguir.
elas vão nos assediar, elas vão acontecer em toda a nossa vida, mas exige de nós colocarmos em prática os ensinamentos superiores de maneira eficaz. Ou seja, mais uma vez ele repete, é importante colocarmos esses ensinamentos superiores que temos adquiridos ao longo do processo educacional, familiar, religioso, o esforço nosso na busca de conhecimentos através das obras, através das orientações espirituais. Então, recurso, assistência, amparo superior não nos falta em momento algum, mas é preciso, pelo esforço nosso, individual, que coloquemos em prática esses ensinamentos. E numa lição para finalizar o nosso estudo e a nossa reflexão, André Luiz, no livro Sol nas Almas, numa lição espetacular intitulada O Barco e as Ondas, André Luiz nos traz uma comparação espetacular. Tentação, a palavra temível, porque ela é presente sempre em nossa vida. Tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Olha só que interessante, André Luiz agora afirmando que a tentação, o conteúdo dela, ela vai nos trazer o conhecimento de quem nós somos. E sabendo quem nós somos e conhecendo os ensinamentos superiores que adquirimos ao longo da vida, temos então o conteúdo necessário para colocar em prática e escolher a melhor ação, melhor escolha para esse campo que sempre vai nos perseguir ao longo da vida. Ele fala que o mal nos convida dia a dia a cultuar esses desequilíbrios do nosso passado, porque esse conteúdo do passado ele é persistente, ele é insistente, ele quer que a gente mantenha as repetições no campo do erro. Por isso, como falamos semana passada e repetimos agora, é fácil demais errarmos, é muito dinâmico o erro, porque ele está presente nos nossos impulsos. Por isso é difícil haver mudanças. Mas essa é a vitória, esse é o interessante. E ao surgir esses momentos, nós possamos resistir e passar por essas provações, por essas dificuldades, porque as contingências do mundo inferior, de prova e expiação que é o nosso mundo, ele tem a tendência de nos atrair à repetição do erro. Mas é importante que isso aconteça, porque é a única maneira que vamos ter para poder mudar, provarmos as nossas mudanças, um novo patamar, para que possamos resolver vitoriosamente essas questões do passado. Além de tudo isso, ele nos afirma na próxima imagem: entendamos que a tentação é o agente que nos pesquisa a reabilitação diante das leis divinas. Entende agora que a tentação ela precisa estar presente em toda a nossa vida? Compreende que é através das dificuldades, das dores, das expiações, das provações, das provocações, é que vamos provar se nós nos reabilitamos, se nós resolvemos os nossos erros do passado perante a lei divina. Então, muitas das vezes, a gente reclama da dor que nós estamos sofrendo, das dificuldades que nós estamos tendo na nossa vida, mas é importante tê-los. É importante que eles aconteçam, porque é a única maneira de provarmos se nós resistimos a essas tentações através da reabilitação.
de nossas ações, no campo da nossa fala, no campo do nosso conteúdo mental, no campo de nossos sentimentos. Ninguém se faz claramente conhecido enquanto nós não encontramos a vitória da expiação ou da provação. São essas tentações, expiações, provações, que vão nos clarear aos campos superiores. É que nós vamos ser conhecidos, porque nós vamos ter uma nova imagem, uma nova apresentação em termos da nossa vestimenta espiritual expressa em todas as ações que realizarmos no campo da palavra, no campo daquilo que nós fazemos, no campo daquilo que pensamos. E ele continua: estudemos a tentação quando chegue. Olha que bacana. Ou seja, se a tentação surge, é preciso estudar, porque ali está o sinal de que nós somos, o nível da nossa inferioridade e naquilo que nós somos capazes. Porque se surgiu, é porque somos capazes de realizar o melhor e de resolver aquele processo. Pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha, sabemos o que somos e o que nos cabe fazer. Olha só. Então lembra, todo nível, seja ele qual for, de dificuldade, e ele chama todo esse grupo de tentação, se ele surge, é porque você é capaz de resolvê-lo. Olha o que ele fala, nós somos capazes de fazer, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como solucionar. Por isso que ele fala que é importante estudar as tentações. Imagina, todos os processos que passamos, nós partimos para uma avaliação e entender o nível que nos encontramos e termos certeza que esse conteúdo nós damos conta de resolver. Seguindo, André Luiz nos fala ainda, achamos-nos todos em evolução e, concomitantemente, em tentações que chegam por tabela. Olha a clareza dessas palavras de André Luiz. Para evoluir, essas tentações têm que surgir. Porque é a única maneira que temos para sair desse patamar evolutivo que a gente se encontra. Então, quando a gente entende isso, é muito interessante. Aí é que nós vamos entender as pessoas quando se mantêm humildes, quando se mantêm resignados diante dos sofrimentos que estão passando, mas sempre com o impulso de melhorar. Não repetir os impulsos inferiores. Então, a nossa provação, as nossas tentações, as nossas expiações têm que vir, têm que existir, porque é a única maneira que vamos encontrar o nosso processo evolutivo. Ele fala que cada uma dessas situações determinadas surge no problema na hora certa. Por isso que saibamos superá-las para crescer e elevarmos. E ele confirma, sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Olha só. Então, aqueles que fogem da provação, da expiação, da tentação, eles não vão encontrar o mecanismo da evolução, o mecanismo do processo que nos leva a estados superiores de elevação. Então ele fala, finalizando essa lição espetacular, recordemos o barco e as ondas, que é o título dessa lição, que procuram submergi-lo. Sem elas, jamais chegaria ao porto. Mas é preciso pará-las, sem permitir que entrem nele. Então, o barco vai ser provocado a virar pelas ondas.
vai provocar a submergir, porque sem ela, sem esse esforço, sem essa luta, o barco não prossegue. Ele não chega no seu ponto final de chegada. Mas isso não quer dizer que ele tem que vará-la. Ou seja, enfrentar a onda é lutar para chegar ao seu ponto final. Não deixar que seja consumido para que a onda vença o seu esforço de chegar ao ponto final. Então, é a comparação que André Luiz faz em relação às nossas dificuldades. E elas são importantes e tem que existir, importantíssimas. Nós não podemos deixar que elas nos consumam, impedindo que nós cheguemos ao objetivo final. E esse objetivo final, ele quer dizer, traduz a nossa caminhada ao longo da nossa existência, para que cheguemos ao final do nosso programa reencarnatório, quando, no momento do nosso desencarne, possamos estar em condições adequadas, em condições melhores do que aqui. E essa lição, esse estudo de hoje, possa mais uma vez auxiliar a clarear o nosso pensamento no entendimento daquilo que estamos passando, de estudarmos tudo o que ocorreu conosco e que vão ocorrer ao longo da nossa vida. Porque esse é o programa que temos que seguir, conscientes de que várias situações de desequilíbrio, de provocações ao campo do erro vão surgir. Tem que surgir. É importante que surja, mas o mais importante é que saibamos escolher as melhores ações, que é praticar o bem, baseado nos ensinamentos divinos, trazido por Jesus através do teu Evangelho. Que a paz do Mestre abençoe e fortaleça a cada um de nós. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Nós vamos agora nos preparar para finalizar a nossa noite com uma oração em favor de todas as pessoas que mandaram seus nomes para tratamento, para oração e que estão devidamente anotados em nosso caderno de tratamento à distância, que vocês enviam pelo telefone do nosso canal, e vocês podem utilizá-lo também para fazer comentários também nele, perguntas, sugestões de temas, e mande lá o nome para tratamento. Na medida do possível, coloque o nome completo da pessoa, problema que ela está passando, né, que é o motivo da busca da oração, e o endereço, para que facilite o trabalho, porque é um trabalho que a espiritualidade tem um grupo específico que auxilia cada um. Esse número está na descrição do nosso vídeo. Olha lá a descrição para que você tenha o nosso número. Também você pode utilizar essa ferramenta para estarmos conversando na medida que tivermos condições. Assim que dermos, a gente pega esses nomes, passa a limpo no nosso caderno de tratamento e vocês podem utilizar, como falamos, para sugestões, temas, para perguntas, para qualquer outra situação que a nossa instituição possa estar oferecendo. Então nós convidamos a todos nesse momento a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida. E todos aqueles que mandaram os nomes para tratamento, mentaliza o nome que você mandou. Se alguém não mandou o nome, para aqueles que não mandaram, vamos pensar nesse momento de oração o desejo firme para que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e Maria, Mãe de todos nós e de todos os lares, possa atender a cada companheiro, não só dessa semana, mas todos aqueles que estão inscritos em nosso caderno de tratamento desde o início de nosso trabalho. Querido e amado Mestre, que a tua luz e que o teu amor possa visitar a cada um dos nomes colocados em nós.
não só eles, mas como seus familiares, aos espíritos encarnados e desencarnados, aos que estão passando por toda e qualquer dificuldade, aos que estão desencarnando por esses dias, por esse momento, por essa doença coletiva que o nosso mundo está passando, como provação, que possamos ser vitoriosos no campo do bem, para que os nossos pensamentos busquem o equilíbrio, independente do que estamos passando, para que surta efeito todas as dificuldades e possamos acertadamente, buscando o equilíbrio superior, o equilíbrio mental, possamos galgar passos superiores na nossa escalada evolutiva na presente encarnação. Permita, Mãe Maria Santíssima, que cada lar que nos acompanha nesse momento e todos aqueles que têm sofrido possa ser visitado pelo teu amor, pelas suas caravanas de amor e de atendimento, a fim de que todos, pela tua bondade, pela bondade divina, possam ser atendidos em suas necessidades individuais. Que a tua paz, Senhor Jesus, e o teu amor, Mãe Maria Santíssima, possa nos acobertar a todos, possa envolver o nosso coração de muita luz, a fim de que isso nos fortaleça a equilibrar a nossa mente para prosseguirmos buscando acertar mais e errar menos. Obrigado por tudo, que tuas bênçãos divinas permaneçam conosco durante toda essa semana, para que na próxima quarta possamos aqui renovar as nossas energias junto ao plano maior da vida. Graças te damos e que assim seja. Queridos amigos, agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam. Vamos divulgar nosso canal para nossos parentes, conhecidos, fazer a inscrição, dar o joinha lá, que é uma maneira de ampliar esse nosso canal, estendendo a tantas pessoas que têm precisado e auxiliar na divulgação da nossa instituição. Obrigado por tudo e todos tenhamos uma boa noite. Graças a Deus.